Olá, sejam bem-vindos aqui no canal Professor Cido Assis. Hoje é domingo, dia 21 de março de 2021. Agradeço aqui a presença de todos e todas vocês e já pedindo aí que se inscreva no canal, dê o seu joinha, caso goste aqui do vídeo. Isso ajuda muito assim para que possa expandir mais, o nosso canal. E hoje, então, domingo, eu trago aqui as notícias de domingo, como costumeiramente eu já venho fazendo aqui no meu canal. A primeira notícia que eu já quero passar aqui para vocês, que foi assim, manchete, nas redes sociais, nas notícias e assim por diante, diz respeito sobre a Lei de Segurança Nacional, que agora virou moda no desgoverno aí. Lei de Segurança Nacional é usada para intimidar opositores. Um sociólogo em Palmas e o youtuber Felipe Neto foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional. E a PM prende manifestantes que chamavam o presidente de genocida na esplanada dos ministérios. Uma série de investigações contra opositores e pessoas que se manifestam contrariamente ao governo Bolsonaro estão sendo abertas com base na Lei de Segurança Nacional. Promulgada em 1983 e que vigora até hoje, o influencer Felipe Neto é uma das mais recentes vítimas da mão pesada da Lei de Segurança Nacional. Por conta de críticas que fez ao presidente da República, tornou-se alvo de uma investigação aberta pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A suspensão do inquérito contra o youtuber ocorreu em caráter liminar pouco antes dele prestar depoimento. A diligência foi iniciada a pedido do vereador carioca Carlos Bolsonaro, filho 2 do presidente. O parlamentar acusou Felipe de crime por ter chamado o presidente genocida, em razão da condução do governo no momento em que a Covid-19, até no momento da sua condenação, estava no patamar de 287.499 mortos, segundo o levantamento do Conselho Nacional de Secretaria de Saúde. As diligências tiveram como base um dos artigos da Lei de Segurança Nacional, que criminaliza difamação contra o presidente da República. O delegado Pablo Sartori, da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, iniciou investigações, mesmo com a legislação determinando que crimes contra a segurança nacional são de competência da Polícia Federal. Em reação, Felipe está organizando uma frente de advogados para defender gratuitamente todos aqueles que forem investigados ou processados por se manifestarem contrariamente a Bolsonaro. O grupo batizado Cala a Boca Já Morreu será integrado por alguns dos mais respeitados especialistas em liberdade de expressão e enquadramentos na Lei de Segurança Nacional. O uso da lei da ditadura atingiu o sociólogo Tiago Costa Rodrigues, de 36 anos, e o microempresário Roberto Ferreira de Jesus, de 58, moradores de Palmas. O motivo: os outdoors espalhados pela capital de Tocantins com críticas ao presidente, que, conforme o texto da publicidade, não vale um pequi ruído. Tiago pagou pelas peças e Roberval apenas alugou o espaço de divulgação. Ou seja, esses dois aqui eles foram condenados também pela Lei de Segurança Nacional por causa desses outdoors, por dizer que o presidente não vale um pequi ruído. Esse tipo de situação assim que a gente vê de repressão, acontecendo, o mesmo, por exemplo, que aconteceu durante a ditadura militar. Então, significa que a mesma coisa que andou acontecendo durante o período da ditadura militar vem acontecendo agora porque eles estão usando a Lei de Segurança Nacional, que é, uma lei que surgiu no período repressivo aqui no Brasil. Em Brasília, a PM prendeu 5 manifestantes que protestavam contra Bolsonaro.
De acordo com nota da corporação, os manifestantes portavam um cartaz com uma suástica em alusão ao presidente, que o classificava como genocida. O grupo foi encaminhado à Polícia Federal e 4 deles ficaram no local por 4 horas. No entanto, a delegada que atendeu o caso não viu crime no ato e entendeu que não existe situação para ser enquadrada na Lei de Segurança Nacional. A deputada federal Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, que é advogada, atendeu os manifestantes e criticou o uso indiscriminado da Lei de Segurança Nacional. Estamos analisando medidas concretas para combater o avanço autoritário que utiliza esse entulho da ditadura. A utilização dessa lei para prender manifestantes demonstra como a conivência com a barbárie precisa ser enfrentada, disse a parlamentar. Agora, outra notícia também que segue nessa mesma linha, que a Defensoria Pública da União e advogados vão ao STF para impedir que Lei de Segurança Nacional seja usada para investigar críticos a Bolsonaro. Em habeas corpus coletivos, defensores e advogados também querem que as polícias dos estados sejam orientados a não restringir protestos contra o presidente. A Defensoria Pública, então, da União e um grupo de advogados acionaram o Supremo Tribunal Federal para pedir que sejam encerrados inquéritos e ações penais instaurados com base na Lei de Segurança Nacional contra pessoas que manifestaram críticas sobre a atuação do presidente Jair no combate à pandemia. Em 2 habeas corpus, a Defensoria Pública da União e os advogados também pretendem garantir um salvo-conduto para evitar que declarações em relação ao presidente gerem a abertura de investigações. Além disso, a instituição pede que o ministro da Justiça, André Mendonça, seja impedido de instaurar apurações tendo como base manifestações políticas contra Bolsonaro. As polícias dos estados sejam orientadas a não restringir protestos contra o presidente. Uma outra notícia também que eu quero aqui passar para vocês é assim: Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pede que Bolsonaro seja afastado da gestão da crise da Covid. Então aqui o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pede que Bolsonaro seja afastado. Isso porque o presidente, por incrível que pareça, ele é um empecilho. Isso já está muito claro de muitas declarações que já são feitas por muita gente que trabalha na área da saúde, o quanto que o presidente da República é um dos maiores empecilhos para que as coisas sejam encaminhadas, o andamento com relação ao tratamento contra a Covid, a questão das vacinas, dos insumos e do próprio material, por exemplo, de hospitalares, o quanto que não há assim um esforço maior provindo do presidente da República para resolver essa situação calamitosa e difícil que estamos vivendo o nosso país. Uma situação de colapso, no que se trata da saúde e o Ministério da Saúde, como nós já sabemos. Por último, aqui encerrando, eu vou passar aqui a notícia que diz respeito a essa troca de ministros, do Ministério da Saúde, e o que deu mais assim o que falar, nas notícias e também nas redes sociais, é sobre a recusa da doutora Ludmila Rajar, que recusou o convite do presidente da República. É bom que se diga assim, que no início ela tinha aceitado, ela estava animada para poder assumir o cargo do Ministério, da Saúde. Só que ela impôs algumas condições, como ela é médica, cardiologista,
ela sabe muito bem, é uma pessoa que, com todos os seus posicionamentos que ela pode ter, até político e tudo mais, mas é uma pessoa que tem cabeça, né? Que pensa. E, e sabe muito bem, né, que a situação é bem difícil no país, e ela sabe muito bem que aquelas recomendações, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, são as recomendações mais cabíveis e mais acertadas para poder, assim, a gente evitar, né, o contágio e tudo mais da pandemia, do coronavírus. E uma outra coisa também, ela é defensora, por exemplo, das vacinas, né? Isso é um ponto importante. E outra coisa também, que ela defende o lockdown. Só que uma coisa que ela deixou muito claro, ela não defende, por exemplo, um lockdown nacional, mas sim lockdown regionalizado, que cada governador, cada prefeito de cada município, de cada região, cuidaria, né, dessa parte da questão do lockdown. Mas, enfim, acontece que essa linha de pensamento não coaduna com a cabeça do presidente que nós temos aí. E, nesse sentido, numa reunião, essa coisa toda, então, ela viu, né, muito claramente como que era assim as metas e tudo mais, né, para poder se combater o coronavírus, e que a gente sabe que esses remédios sem eficácia, né, que é defendido pelo presidente, então ela falou, isso aqui não é o meu lugar. Ela recusou, e a recusa dela foi uma coisa impressionante, que a situação de violência, de ódio que nós estamos tendo aqui no nosso Brasil, ela foi ameaçada de morte. Ameaçada nas redes, né, gente entrando em contato com ela, ameaçando, e não é só isso. No hotel que ela hospedou quando ela foi lá para poder conversar com o presidente, foram gente até lá, né, que ninguém se sabe até hoje o que foi lá fazer, né, mas que os seguranças, né, que como tem ali no hotel, que entrou em contato com ela e tudo mais, que ela não sabia quem era, né, de que se tratava, que ela não tinha combinado com ninguém, mas pessoas que veio até lá querendo, né, vê-la, querendo, enfim. O que existe em tudo isso é um tom de ameaça mesmo, né, contra a doutora Ludmilla. Mas eu, a meu ver, ela foi muito bem ela não ter aceitado. Seria ótimo se a situação fosse diferente, né, gente? Seria ótimo. É esse tipo de gente que nós estamos precisando no Ministério da Saúde. Mas não é, não adianta. E não vai ser diferente. Quem manda no Ministério da Saúde é o presidente, ele já deixou muito claro isso. Ele não manda só no Ministério da Saúde, ele manda em todos os. Em tudo. Ele é um presidente autoritário, um presidente absolutista, que tudo tem que passar pelas mãos dele. E tudo tem que acontecer e caminhar do jeitinho que ele pensa. Do jeitinho que ele pensa. Que não deixa de ser um projeto mesmo, esse projeto da necropolítica, né, que está assim em vigor no nosso país. Obrigado e até uma próxima vez.